Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais fascinantes e, ao mesmo tempo, aterrorizantes da humanidade. Só que, olha, não é a história que a gente costuma ouvir na igreja, não. É sobre como essa figura foi, digamos assim, construída, peça por peça. Pois é, essa imagem de um ser de pura maldade, né? Parece que sempre esteve aí desde o início dos tempos. Mas e se essa imagem, na verdade, tivesse sido montada? Sabe, cuidadosamente montada para servir a propósitos bem específicos, tanto políticos quanto religiosos, é exatamente essa ideia que a gente vai investigar agora. Para começar a entender de onde veio essa figura, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para a Europa medieval, uma época em que a sociedade ainda estava, formando a sua própria identidade. Então, naquela época, as coisas não aconteciam por acaso. Existia uma espécie de acordo, um pacto, que não estava no papel, entre quem mandava na religião e quem mandava na política, a nobreza e o clero. Os dois lados precisavam de ferramentas para unificar e, claro, controlar uma população que era super diversa. E essa aliança acabou criando uma pirâmide social bem clara, né? Lá no topo você tinha os agentes de Deus na Terra, reis, bispos, a galera que era vista como sagrada. E na base, bem, todo o resto da comunidade cristã. Isso criou um sentimento muito forte de nós, o povo cristão. Só que tem um detalhe. Para existir um nós, sempre precisa existir um eles. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. Para deixar bem claro o que significava ser um bom cristão, a elite precisava de um símbolo poderoso para representar tudo aquilo que era indesejável, tudo aquilo que não era cristão. Era como um espelho invertido, sabe? Para eles olharem e dizerem, nós somos o contrário disso. Ok, então eles precisavam de um inimigo. Mas como se cria o inimigo perfeito, o outro com o O maiúsculo? Bem, a resposta está num processo bem específico. A estratégia tinha até nome, diabolização. A ideia era basicamente a seguinte: qualquer grupo, qualquer crença que fosse uma ameaça, pagãos, gente que pensava diferente, outras culturas, tudo isso era pintado com as cores do mal. Recebia o carimbo de satânico. E nossa, como isso era eficaz para tirar o poder de qualquer oposição, né? Era uma arma cultural poderosa. Essa situação resume tudo, né? O diabo com frequência é meramente o outro. Isso mostra que a figura dele ia muito além da religião. Ele se tornou uma ferramenta social, um rótulo. A forma mais assustadora de apontar para alguém e dizer, você não é um de nós. E uma das coisas mais geniais e assustadoras dessa construção toda é a capacidade de adaptação. O diabo era tipo uma máscara sem rosto. Ele podia ser Lúcifer, o anjo caído, claro, mas também podia ser um dragão cuspindo fogo, um inseto nojento, uma besta gigante que devorava tudo. Essa flexibilidade toda significava que ele podia ser a cara de qualquer ameaça que o poder quisesse apontar. Só que criar essa figura do diabo não era só uma questão social, não. Isso gerou uma dor de cabeça gigantesca para os teólogos da época, um verdadeiro paradoxo divino. Pensa bem. Se a fé é monoteísta, ou seja, só existe um Deus, e esse Deus é todo-poderoso e infinitamente bom, como é que pode existir uma outra entidade superpoderosa que é puro mal? De onde esse mal veio? Se Deus criou tudo, ele também criou o diabo? A existência de um inimigo assim parecia abalar a base de tudo. E aí a gente chega num ponto-chave. Porque, na época, existiam outras ideias bem populares, como as crenças dualistas. A galera do maniqueísmo, por exemplo, acreditava que o bem e o mal eram duas forças cósmicas opostas, de igual para igual. Para a igreja, isso era um perigo absurdo. Significaria colocar o diabo no mesmo nível de Deus. Era uma ideia que precisava ser combatida com unhas e dentes. E quem apareceu para resolver essa sinuca de bico teológica? Ninguém menos que um dos maiores gênios da igreja, Santo Agostinho. A solução que ele bolou foi tão boa que virou a resposta oficial por séculos. A sacada de Agostinho foi brilhante, puramente conceitual. Ele diz o seguinte: o mal não é uma coisa, não é uma substância, não é uma força que Deus criou para lutar contra ele. Pensa assim, a escuridão é a ausência da luz, o frio é a ausência do calor. Pois então, o mal é a ausência do bem, é uma privação, uma falta. O raciocínio dele é perfeito, vamos seguir o passo a passo. Primeiro, Deus é bom e criou absolutamente tudo, certo? Certo. Segundo, se é assim, então tudo que ele criou é, na sua essência, bom. Terceiro, logo o mal não pode ser uma criação de Deus.
Quarto, em vez disso, o mal é uma corrupção do bem. É o bem que foi distorcido. E o quinto e último passo, a chave de tudo, essa corrupção só acontece por causa do livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher se afastar de Deus. Com essa lógica, pronto, Deus não criou o mal, a responsabilidade é da escolha. E dentro dessa lógica, o diabo se encaixa perfeitamente. Ele não é um Deus rival. Pelo contrário, ele é a prova viva da teoria de Agostinho. O pecado original dele, a soberba, o orgulho. Ele se apaixonou pelo próprio poder e amou a si mesmo mais do que amou a Deus. Ele é o pecador número 1, a criatura que usou seu livre-arbítrio para escolher a ausência de Deus, a privação do bem. Tudo isso é história. Mas e hoje? Qual é o legado dessa construção toda? Porque, vamos combinar, a figura do diabo não sumiu do mapa, muito pelo contrário. A nossa percepção mudou, da água para o vinho. Pega uma imagem como essa do Códice Gigas. Na Idade Média, isso aqui causava um pavor real, o medo do inferno, da danação eterna. Hoje em dia, a gente olha e acha uma obra de arte incrível, fascinante. O diabo deixou de ser só uma fonte de terror para virar também uma fonte de fascínio cultural ou artístico. Mas talvez a maior mudança de todas tenha sido essa aqui. Para muita gente, o diabo não é mais uma criatura de chifres lá fora. Ele virou uma metáfora, virou o nosso diabo interior. Ele é aquele monstro que a gente teme por dentro, sabe? O reflexo dos nossos piores medos, da nossa culpa, da nossa própria capacidade de fazer o mal. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? A ideia de um mal com rosto, um mal personificado, foi tão poderosa, mas tão poderosa, que mesmo quando a função religiosa original perdeu força, ela não morreu. Ela só encontrou um novo lar. Será que o diabo simplesmente se mudou do inferno para dentro da nossa própria mente? Talvez o lugar mais sombrio de todos.